buscar o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome poderoso e precioso de Jesus, nós mais uma vez chegamos na Tua presença diante do Senhor. Senhor, hoje nós estamos no 25º capítulo do nosso estudo sobre o livro de Atos. E cremos, Senhor, que este estudo tem sido algo muito especial nas nossas vidas, porque temos podido aprender algumas coisas, como aquele que foi o maior apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento. Senhor, que nós possamos mais uma vez nessa noite contar com a Tua graça, com a Tua fidelidade, com a Tua misericórdia, para que a Tua palavra ela possa nos alcançar. Senhor, nos dê inspirações. Senhor, toma a nossa vida, os nossos lábios, os nossos pensamentos, os nossos sentidos, para que possamos fazer tudo segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Espírito Santo, abençoe o meu irmão, a minha irmã, que agora estão, Pai, nos acompanhando nesses estudos. Que o Senhor possa nos alcançar de uma maneira especial, que o Senhor possa nos fortalecer. Te suplicamos, pedimos e agradecemos a Ti, Pai, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos, deixa eu abaixar aqui, eu fico aqui mexendo na canção aqui e tenho aqui algumas anotações. Irmãos, nós vamos só dar uma recapitulada no que nós falamos na segunda-feira, não, no domingo, né? Porque segunda foi ontem, a gente não fez. Sobre o que nós falamos no domingo, nós vamos dar uma passada bem rápida. Como é que nós encerramos o nosso estudo no domingo, no capítulo 24? Nós vimos o governador Félix, que ele ia lá nas prisões de Paulo, entrevistar Paulo, ele ia lá com a sua mulher Drusila para poder interrogar Paulo, mas na verdade ele queria suborno. E como Paulo não aceitou suborná-lo, a Bíblia diz que ele foi ficando ali. E acabou que ele ficou 2 anos preso, porque como o Félix não tinha uma convicção dos fatos, mas também ele queria ser bajulador dos judeus, ele deixou Paulo preso, esperando que o governador lá, ou o presidente, dependendo da sua tradução, que lá o governador ele viesse, o líder lá, né, viesse para poder ali fazer o julgamento de Paulo. Então aqui começa o capítulo 25, que na verdade não é um capítulo muito grande não, tá, irmãos? Porque a narrativa é muito cansativa, é a mesma, Paulo sempre falando a mesma coisa, se defendendo. Então o capítulo 25 de Atos, ele começa assim, olha: entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias a Cesareia, de Cesareia para Jerusalém. Então, eles esperaram que Festo chegasse para que Festo pudesse depois tomar uma decisão, e a decisão que eles esperavam era que Festo fosse entregar Paulo nas mãos de quem? Na mão dos judeus, porque os judeus estavam querendo o tempo todo matá-lo. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote e os principais anciãos, no versículo 2, os principais dos judeus, perdão, eles compareceram perante Festo contra Paulo. E eles suplicaram, eles começaram a implorar a Festo que Festo pudesse fazer Paulo ir para Jerusalém. Observe, Paulo estava em Cesareia. Aí Festo chega, os líderes judeus, os anciãos, os líderes, os principais da sinagoga, eles vão até o governador Festo e pede que leve Paulo para Jerusalém. Mas qual era o intuito deles? O intuito deles, no versículo 3, vai dizer assim: pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém. Mas na verdade eles haviam armado o quê? Ciladas no meio do caminho,
para poder matá-lo. Ninguém tinha o desejo de julgar Paulo. Irmãos, as pessoas não estavam preocupadas em ouvir o que Paulo tinha a falar. A sua defesa, não. As pessoas queriam Paulo morto. As pessoas estavam tramando uma cilada. Olha, deixa ele sair de Cesareia, a gente leva ele lá para Jerusalém e lá ele vai ser julgado. Diz que no meio do caminho eles tinham armado ciladas. E aí eu me lembrei aqui de uma passagem. Você sabe a história dos planos do rei da Síria, quando ele queria destruir Israel? Toda vez que ele tramava alguma coisa contra Israel, o Espírito Santo revelava para as autoridades aquilo que o rei da Síria havia projetado lá na sua câmara de dormir. E aí dava fuga, aí eles conseguiam escapar. Até que chegou uma hora que esse rei falou, eu quero saber quem aqui é meu traíra aqui, tem um X9 aqui, tem um traidor aqui, tem alguém aqui que está me sacaneando. E alguém chega para ele e diz o quê? Alguém chega para ele e diz, olha, não tem ninguém te traindo. É que tudo que o Senhor trama contra esse povo, o Deus dele revela para o profeta e o profeta faz eles saberem. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que vai adiante de nós para nos dar livramento. A Bíblia diz que as pessoas podem até tramar, irmãos, mas ninguém vai tocar no servo de Deus, a não ser por uma permissão divina, se houver um propósito para isso. Senão, ninguém vai. Poxa, irmãos, eu estou triste aí. O pessoal está falando que está travando de novo aí. Poxa, olha só. Travou. Ah, meu Deus do céu. Poxa vida, hein? Que coisa, meu Deus do céu. Olha aí. Tá travando, irmãos. O pessoal aqui do Instagram tá falando que tá travando. Tenta ir pro Face lá, irmãos. Amanhã eu vou tentar ver se eu reinstalo o meu Instagram. Então, irmãos, ninguém vai tocar se não houver uma permissão. Eles estavam tramando, nós vamos pegar ele no meio do caminho, nós vamos armar uma cilada, nós vamos arrebentar com ele. Sabe, irmãos, na sua trajetória de vida, o inimigo, o inferno vai traçar muitas armadilhas para tentar destruir você. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai te dar vitória em todas. A Bíblia diz que o Senhor, ele vai te dar livramento em todas. Irmãos, a Bíblia diz que nada pode tocar naqueles que são de Deus. Amém? Eles tramaram, mas não adiantou. Eles tramaram, mas não resolveu. Olha aí, o Instagram parado. Puxa vida, eu vou tentar aqui ver se eu mexo na nossa internet aqui. No Face está indo bem, irmãos? No Face está indo legal? Será que é só no Instagram mesmo? Pois é, mas o sinal tá legal, tá tudo bacana. Eu realmente não sei o porquê desse tanto travar. Não sei, deixa eu tentar voltar aqui, só para ver se reconecta. Bom, vamos lá. Então, irmãos, eu mudei a minha internet aqui, passei por uma outra aqui, para um outro receptor. Bom, vamos tentar ir lá, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Edmar Souza. Face. Bom, estou falando com o pessoal aqui para tentar passar lá para o Face. Então, irmãos, vamos lá então vamos seguir. Então, irmãos, o que eles queriam? Eles queriam armar essas ciladas para poder pegar. Só que o Espírito Santo é aquele que cuida de nós, irmãos. A Bíblia falou, Cristo falou, que importava que eles fossem que Paulo fosse até a presença de reis.
que Paulo fosse até Roma. Irmão, se Deus falou que isso ia acontecer, então ele estava tranquilo. Sabe qual é a segurança que você tem? É quando você anda na palavra. Quando você anda no caminho do Senhor, no propósito do Senhor, quando você anda debaixo da vontade do Senhor, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você sabe que o Senhor está contigo. Você sabe que o Deus de Israel é aquele que guarda a sua vida. Nenhuma das promessas de Deus na nossa vida, irmãos, cairá por terra. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Então, eles queriam levar Paulo para lá, para poder no meio do caminho matar Paulo. Eles estavam pressionando, irmãos, Festo, para que Festo desse autorização. Mas o versículo 24 começa assim: mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. O que Festo fez? Festo falou: não, ele está em Cesareia, eu não vou tirar ele de Cesareia. Por quê? Porque eu não vou permitir que ele possa sair de lá e ir para Jerusalém. Ele está em Cesareia e o julgamento vai ter que ser lá. Olha como é que Deus trabalha. Olha como é que Deus cuida, irmão. Deus usa ímpios. Deus usa pessoas, irmãos, ímpias, para nos proteger, para nos defender. Muitas vezes, olha só, aqueles que deveriam nos defender querem nos acusar e nos criticar. E muitas vezes os ímpios são usados por Deus para nos abençoar. Os judeus que deveriam ouvir Paulo, estar ao lado de Paulo, porque eram da mesma religião dele, eram fariseus igual ele, pelo menos deveriam ouvi-lo. Não, queriam matá-lo. Sabe, irmãos, isso é tão real no nosso meio. O julgamento, daqui a pouco a gente, aliás, não é no capítulo 25, é no capítulo 26, a gente vai falar muito sobre isso. Então, irmãos, o que ele fala? Não, ele vai ser julgado em Cesareia. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, então vocês vão acusar. Aqueles que sabem de acusações, aqueles que têm razão para acusar, desçam comigo e lá vocês façam acusações. Olha a sabedoria desse moço, olha a sabedoria desse governador, Festo. Ele não tomou partido sem primeiro ouvir as acusações. Eu falei disso recentemente, que nós precisamos vigiar muito, irmão. A gente acredita muito em tudo que a gente vê e ouve. A gente acredita em tudo. Agora mesmo, o nosso país, ele está sendo alvo de um problema sério, que é a tentativa, né, de colocar uma lei para barrar as fake news. Na verdade, ao mesmo tempo que isso é bom, isso vai gerar um controle na mão de algumas plataformas, o que é muito perigoso. Eles podem ter um monopólio informativo. Mas tem gente que acredita em tudo, irmão. Tem gente que chega no celular dele, ele compartilha. O que alguém conta para ele, ele conta para o outro. O que alguém fala para ele. Irmãos, Festo disse, olha, eu estou descendo para Cesareia. Se alguém tiver entre vocês poder, quem for aqui renomado, de autoridade, se quiser descer, desça e lá vocês façam as acusações que vocês quiserem fazer. Se houver crime, vocês vão acusar. Justiça, irmão. Justiça. Isso é uma coisa tremenda. Em tudo nós temos que buscar a justiça. Nós temos que ser justos para não tomarmos partido. Irmãos, toda pessoa que ela está dotada de uma decisão, ou que ela estiver diante de uma decisão na vida dela, ela não pode ser partidária. Ela não pode tomar uma decisão baseada naquilo que ela acha. Precisa ser baseada em cima de fatos. Tudo tem que ser baseado em cima de fatos. Nada do que alguém fala, nada do que alguém disse, nada do que alguém falou pode ser uma verdade absoluta na nossa vida. Isso não pode acontecer. O próprio Senhor manda a gente examinar a Escritura para a gente não ser levado por todo o vento de doutrina. Ontem nós falávamos na reunião de liderança com os irmãos, que são líderes de grupos, o perigo que nós temos hoje
Eu tenho visto algumas lives, algumas postagens, e uma quantidade de besteira que está sendo publicada, compartilhada, espírito de adivinhação em internet, pessoas profetizando, irmãos, pessoas, Deus que me perdoe, irmão, não saia acreditando nisso. A nossa revelação é essa aqui, ó. A nossa revelação é a palavra. Por isso, ontem nós falamos que as pessoas que não forem da nossa igreja e não tiverem em aliança conosco, nós não permitiremos que essas pessoas fiquem compartilhando vídeos de pessoas, mensagens de outros ministérios ou de outros segmentos, porque começam a gerar confusão na cabeça das pessoas. Pessoas que começam de repente a profetizar sobre a sua vida, que nem autoridade para profetizar tem. A Bíblia chama fogo estranho. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A autoridade sobre a sua vida, eu falo isso porque tem pessoas aqui que não são da nossa igreja. A autoridade sobre a sua vida é do seu pastor. A autoridade da sua vida, a autoridade espiritual sobre a tua vida é o seu pastor. Cuidado para você não sair recebendo revelação profetada de pessoas que você nem conhece, que você não tem nem noção do que está acontecendo. Esses dias eu estava vendo um camarada profetizar, ele tinha uma folha na mão, na medida que ele ia profetizando, ele ia lendo o que ele ia profetizar. Eu falei sobre isso na reunião ontem, ele pegava uma folha assim, aí ele lia o que ele ia falar, o Senhor está mandando dizer para você. Aí ele lia, mas agora Deus está mandando. Irmão, pelo amor de Deus, não creias nisso. Sejas maduro espiritualmente, examine. Sabe o que eu costumo falar? Vou falar para você que é da nossa igreja e vou falar para você que é de outra igreja. Sabe qual o melhor pastor do mundo? Depois do bom pastor que é Cristo, é o seu. Ele conhece você, a sua vida, ele conhece as suas falhas, ele está lá para te apoiar, para te ajudar, para te exortar. Sabe por que muitas vezes o outro pastor é melhor do que o seu? Porque o seu te conhece e quer te exortar para te pôr no caminho. E o outro não conhece, aí ele só passa a mão na sua cabeça. Então nós temos que tomar um cuidado. O melhor pastor é o seu. Vou repetir, abaixo do bom pastor que é Cristo. Ele é o nosso supremo pastor. Mas aqui na terra, o bom pastor é o seu. É a ele que você deve submissão, é a ele que você deve obediência, é a ele que você deve estar lá apoiando ao lado, para que nesse momento difícil, ele, a família dele, a sua igreja, possam estar sendo abençoadas. Não creiais a todo espírito, é o que a palavra do Senhor diz. Nós não podemos sair crendo em qualquer coisa, irmãos, abaixando, permitindo qualquer coisa sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Não. Eu já disse para vocês que uma vez nós estávamos num evento e um camarada estava falando em línguas. O Espírito Santo manifestando, o cara falando em línguas. E estava lá falando em línguas, em língua. Aquilo incomodou. Quando botamos a mão na cabeça do cara, o cara estava endemoniado. Mas manifestou lá, meus irmãos, uma legião de demônio. Mas o cara estava onde? Falando em línguas. Então, irmãos, tome cuidado. Muitas pessoas, irmãos, elas agem de forma precipitada. Festo disse assim, não, se tiver alguma acusação, nós vamos fazer. Mas tem que ter prova. Tem que ser fato. Aí a Bíblia diz no versículo 6 assim, e não demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. Por que desceu? Porque Jerusalém fica num monte, Jerusalém fica no alto de um monte, e Cesareia fica embaixo, nas margens do rio. Então, eles desceram para Cesareia, e diz a Bíblia aqui, que no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. Vamos ouvir o cara. Vamos ver o que ele tem para dizer. Deixa eu falar uma coisa com vocês.
A Bíblia diz assim: não aceite acusações contra o irmão, se não houver 2 ou 3 testemunhas. Sabe o que a gente faz quando uma pessoa chega e fala de alguém com a gente? A gente já toma como verdade, se bobear já leva para frente. Às vezes estamos, irmãos, propagando uma fofoca, destruindo uma alma, destruindo uma vida. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque não é porque alguém falou que é verdade. Festo agora disse: tragam Paulo aqui. Eu quero ouvir Paulo. Eu quero ouvir o que esse homem tem para falar. Chegando ele, versículo 7. Agora, Paulo vai fazer, né, a sua defesa. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Acusações que não podem provar, irmãos, não são acusações, são calúnias. Acusações que não podem ser provadas são calúnias, são fofocas. Isso não são acusações. Se nós fizermos uma acusação contra alguém e não tivermos como provar, isso é calúnia. E digo para você, a quem acusa, compete o ônus da prova. Quem acusa tem a obrigação de provar. Deixa eu falar uma coisa para você, não sei se a irmã Carolina está aí, não sei se tem algum advogado assistindo, não sei se a Isabela está aí, mas deixa eu falar uma coisa para vocês que todo mundo sabe, isso é chamado ônus da prova. Se eu falar de alguém, esse alguém não tem que se defender, eu tenho que provar que eu estou certo na minha acusação. Eu não tenho que jogar a responsabilidade para o outro se defender. Se eu acuso, eu tenho que ter prova robusta, eu tenho que ter provas substanciais de que esta pessoa realmente fez aquilo. Se eu não tenho, eu posso ser processado por calúnia. Eu posso ser processado. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos falar de alguém, porque nós corremos um risco de tomarmos, por exemplo, um processo. Nós corremos um risco de termos que provar algo que a gente não tem como provar. E esse argumento que alguém diz que alguém falou, isso não é prova. Isso não é prova. Se eu disse, não importa se outro falou para mim, se saiu da minha boca, eu tenho que provar. Eu vou ter que provar. Então é melhor se calar. É melhor não falar. Levaram os homens lá para poder acusar Paulo, versículo 7, e a Bíblia diz que o rodearam. E qual a acusação? Um monte. Qual a prova? Nenhuma. Nenhuma prova. Mas ele, em sua defesa, Paulo na sua defesa, no versículo 8 diz: não pequei em coisa nenhuma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo disse: eu não pequei em nada. Todavia, Festo, querendo comprazer, querendo bajular, querendo agradar os judeus, Festo era político. E ele queria agradar as pessoas. Ele, querendo agradar os judeus, respondendo a Paulo, disse: Paulo, você quer subir para Jerusalém? E lá você será perante mim julgado acerca dessas coisas? Eu te levo para Jerusalém. Você quer ir para lá? Você quer subir? Eu te julgo lá. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César. Eu estou aqui perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo nenhum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não recuso de morrer. Mas se não há nada, se não há acusação, se ninguém pode trazer nenhuma acusação, então eu quero apelar para César. Eu vou apelar para César. Por que Paulo apela para César? Porque César, primeiro porque Paulo era romano. E como cidadão romano, ele podia ter um julgamento romano.
E segundo, ele sabia que quando ele estivesse diante do rei Agripa ou diante de César, ele poderia se defender sem o problema da religião, da religião. Ele estaria falando para judeus que conheciam as leis e não na presença de alguém que não conhecia nada. Paulo foi inteligente, sabe, irmãos? Quando Paulo fala aqui, olha, se não tem do que me entregar a eles, ninguém tem de me acusar, ninguém pode me entregar para eles. Então eu apelo para César. Sabe, nas suas maiores lutas, você não pode perder a capacidade de pensar, de ser inteligente, de ser sábio, de buscar de Deus uma palavra de sabedoria no momento difícil, uma palavra de conhecimento no momento difícil, pedir a Deus aquele discernimento. Paulo pensou, se eu subir para Jerusalém primeiro, querem me matar no meio do caminho. Se eu chegar lá, eu vou estar no meio deles, não vai ter ninguém para me defender. Eu estou aqui no tribunal de César, eu quero apelar para César. Pronto. Quero ser julgado por César, eu quero ir numa autoridade maior. Paulo foi esperto. Paulo foi inteligente. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas passam por lutas e adversidades, e nas suas maiores lutas e adversidades, elas cometem as suas decisões mais estúpidas. Tem gente que quando está sendo ameaçado, tem gente que quando está na luta, tem gente que quando está de cabeça quente, ele toma as decisões mais estúpidas, mais idiotas que deveriam tomar. Aí depois, puxa, eu podia ter feito assim, puxa, eu podia ter sido sábio, puxa, eu podia ter pensado um pouco melhor, poxa, eu podia ter tomado outra decisão e não essa que eu tomei. Irmão, não se precipite nas suas decisões. Não se precipite, você pode estar sendo julgado, ameaçado, criticado. Seja sábio, peça a Deus uma direção. Peça a Deus que posicione a sua vida, que te mostre o que você vai fazer. A forma como Deus vai te direcionar. Recentemente, eu não posso falar sobre o caso, é uma questão pessoal não. Alguém me procurou por uma questão. Nós trouxemos uma palavra na igreja e falamos que em tempos de crise, em tempos de adversidade, nós temos a maior oportunidade que Deus nos dá de buscarmos uma nova direção de Deus. Às vezes Deus vai fechar uma porta aqui, irmãos, mas o objetivo dele é abrir uma porta muito maior. As nossas crises são uma ótima oportunidade para buscarmos outros desafios na nossa vida. Davi, quando olha para Golias, aquela era uma crise que estava em Israel. Israel estava na iminência, Israel estava à beira de se tornar escravos, servos dos filisteus. Não havia ninguém com coragem de enfrentar Golias. O que Davi fez? Fez daquela adversidade uma oportunidade de matar o gigante e ainda ter a sua história mudada. E quando eu terminei essa palavra um dia na igreja, uma família me procurou e disse, pastor, Deus usou o senhor para trazer essa palavra. Passou uma semana e me chamaram em particular para uma conversa. Colocaram diante de mim uma situação e disseram, pastor, nós estamos chegando aqui uma oportunidade de, no meio de uma luta, buscarmos um outro desafio. Nós oramos, Deus abençoou esse desafio. E hoje essa família tem usufruído e desfrutado desse desafio. Faça das suas adversidades, irmãos, uma oportunidade para que Deus te abençoe. Paulo disse, eu apelo para César. Eu quero estar diante de César. E Festo, versículo 12, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César? Então para César você vai. Já que você está apelando para César, eu vou te levar para César. Passado alguns dias, o rei Agripe e Berenice vieram até Cesareia a saudar Festo. Voltou aí, gente? Gente, tá muito ruim, né? Tá muito ruim, o pessoal tá reclamando demais. Vou ter que ver como é que nós vamos fazer. Eu vou ter que ver. Vou ter que bolar um outro jeito aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. E como ali ficassem muitos dias, então olha só, vamos recapitular aqui. Passado alguns dias, o rei Agripa, o rei,
rei Agripa, guarda isso aí, e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo. Festo começou a desabafar com ele. Festo começou a falar com ele: olha, eu tô com um camarada aqui, rapaz. Esse camarada, ele tá me dando um problema, porque os sacerdotes, os principais lá dos anciãos judeus, eles estão querendo matar esse cara, estão querendo levar ele para Jerusalém, e estão tramando a morte dele, mas eu não vejo acusação nele, eu não vejo nenhuma robustez nas provas para que esse homem pudesse ser morto. E ele vai falando, ele vai contando para Festo a história de Paulo. Ele vai contando, vai falando: olha, a questão deles é questão religiosa, não é uma questão política, e eu estou com medo de me meter nisso. Ele prega aí a respeito, o versículo 19, eu acho bacana, porque ele fala assim: olha, eles tinham contra ele algumas questões acerca da sua superstição. Eles falam de superstição, de um tal Jesus defunto. Eles têm uma superstição a respeito de um tal Jesus defunto. Para eles, irmãos, Jesus estava morto. Para eles, Jesus era um defunto. Para Paulo, Jesus estava vivo. Jesus tinha se manifestado. Paulo teve um encontro com Cristo. Meu irmão, como diz uma canção do Fernandinho, né? Meu Deus não está morto, Ele vivo está. Jesus está vivo, irmãos. Jesus venceu a morte. Eles falavam de Jesus como se Jesus estivesse morto. Para o mundo, irmãos, o mundo não está nem aí para Jesus, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que o nosso Redentor está vivo, aleluia, amém, irmãos. Eles falam aí que esse tal Jesus defunto, e Paulo afirma que ele está vivo. Paulo afirma que ele vive. Ele afirma que ele está vivo. E estando eu perplexo acerca da inquisição desta causa, sem saber o que fazer, eu queria ir a Jerusalém e lá ser julgado dessas coisas. Eu queria que ele fosse para lá, mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, que era César, mandei que o guardasse até que o envie a César. Quando ele vai contando isso para o rei Agripa, a Bíblia diz que o rei ficou curioso. O rei começou a ouvir aquilo e o rei começou a falar: pois é, interessante a história dele, né? Interessante como ele fala desse Jesus, interessante como ele fala dessas coisas. Eu queria conhecer ele. Eu tenho como saber um pouco mais? Eu quero ouvir esse homem, versículo 22. Eu queria ouvir um pouco sobre esse tal de Paulo aí. Tem como vocês deixarem eu ouvir? Aí Festo disse: bom, amanhã então você pode ouvi-lo. Amanhã a gente deixa você ouvi-lo. Aí o versículo 23 ao 27 vai falar da história de Paulo perante o rei Agripa. No dia seguinte, vindo Agripa e a sua mulher Berenice, com muito aparato, entraram no auditório, e lá com os tribunos, os varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo, ou seja, pegaram Paulo, trouxeram Paulo até a presença daqueles homens para que ele pudesse ser respondido. Vocês se lembram que Deus falou que nós iríamos na presença dos reis? Paulo agora estava diante de um rei. Às vezes, irmãos, no meio de uma luta, Deus está cumprindo um propósito. Deus não falou para Paulo que ele seria colocado na presença das autoridades, dos reis? Está aí. Paulo agora estava na presença do rei Agripa. Às vezes, irmãos, uma luta é para te colocar lá, como eu já falei, no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus. É a forma que Deus age. Agora Paulo está diante do rei. Agora Paulo estava lá diante do rei Agripa. E Festo disse assim: rei Agripa, todos os varões que estão aqui presentes conosco, aqui você que em toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como que clamando que não convém que viva mais. Bom, está todo mundo falando, está todo mundo dizendo
que esse camarada, por nome Paulo, ele não deve mais viver. Que ele não deve mais viver. O argumento de todos aqui é que Paulo precisa morrer. Irmãos, para os inimigos de Paulo, preste atenção, não eram inimigos de Paulo, não eram inimigos de Paulo, eram inimigos de Cristo, não eram inimigos da igreja, eram inimigos de Cristo. Quando as pessoas falam da igreja, quando as pessoas falam da palavra, quando as pessoas elas falam das autoridades espirituais, elas não estão falando de pessoas. O alvo é Cristo. Eles queriam matar Paulo para quê? Para que ele parasse de falar que Jesus estava vivo. Para que ele parasse de converter as pessoas. Satanás, meu irmão, ele quer matar Cristo em nós. O alvo do diabo é esse. Desde que Paulo converteu, o alvo de Satanás era matá-lo. Quantas ciladas, quantas prisões a gente tem falado aqui, ao longo desse estudo. Quanto tempo? Quanto tempo? É só prisão, pedrada, açoite, prisão, pedrada. Irmãos, preste atenção. Satanás quer calar a obra de Deus. E quando eu falo obra de Deus, eu não estou falando a instituição no sentido físico, fechar essa igreja, o diabo quer matar a obra de Deus em nós somos o templo. O diabo quer, meu irmão, que o reino de Deus na sua vida morra. O diabo quer sufocar, ele quer matar. A Bíblia diz aqui, olha, todos estão dizendo que convém que ele não viva mais. Satanás quer que você morra, mas não no sentido físico. Ele quer que você morra espiritualmente. No caso de Paulo, eles entendiam que matando Paulo, eles estariam acabando com o cristianismo. Matando Paulo, eles estariam acabando com o evangelho. Irmão, o diabo sabe que se ele matar a nossa fé, eu costumo dizer uma coisa na igreja, irmão. E eu digo isso há muitos anos. Há muitos anos que eu falo disso. O diabo sabe que quando ele mata a fé de um, ele não leva só um, ele arrasta um monte junto. Por isso, Satanás, ele odeia toda pessoa que está numa posição de incômodo ao mundo espiritual. Sabe aquele crente que está lá no mundo, que está vivendo uma vida meia boca com Deus, que é crente nominal, tão igual esses judeus aqui, religiosos, fariseus, hipócritas. O diabo não está nem aí para essas pessoas, irmãos, até porque ninguém vai dar crédito a elas. Essas pessoas, irmãos, elas só vão escandalizando o evangelho, mas o que o diabo está preocupado, irmãos, é porque assim como ele fez no céu, quando ele caiu, ele arrastou um terço de anjos com ele. Um terço de anjos se tornaram demônios junto com Paulo, junto com Lúcifer. Então ele sabe que quando ele destrói, principalmente os líderes, a Bíblia diz, ferirei o pastor, por exemplo, e as ovelhas serão dispersas. O diabo quer destruir a nossa fé. O diabo não quer que Cristo viva em nós. Por isso essa fúria dos judeus, por isso essa fúria dos anciãos, por isso essa fúria da religião. A religião contra Cristo, a religião contra a fé, a religião contra a ressurreição, a religião contra os mandamentos. Era a própria religião que estava indo contra o que ela sempre ensinou. É impressionante, irmãos, como é que a gente defende a fé até o ponto que interessa a gente. Quando não interessa mais, a gente só arruma um jeito de criticar. Pessoas que estão na igreja, irmãos, servindo a Deus, a igreja é uma bênção, o pastor é uma bênção, a palavra é uma bênção, Jesus é maravilhoso, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Aí a pessoa desconverte, a igreja não presta, a liderança não presta, os crentes é um bando de não sei o quê, vamos acabar com esse negócio, isso aqui não é mais pecado, isso aqui também não é mais pecado, eu penso de uma forma diferente. Por que muda? Por que os valores mudam?
Irmãos, eu queria entrar no capítulo 26 hoje, porque Paulo vai falar um negócio aqui, eu vou até te falar onde é que está. Bom, se bem que se eu entrar nisso aqui agora, mas no capítulo 26, desculpa, não vai lá não, deixa só eu falar, mas não vai lá agora não. No capítulo 26, no versículo 6, Paulo diz assim: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi dada aos nossos pais, estou aqui sendo julgado. O que Deus falou no Velho Testamento, que enviaria Jesus, o Salvador, o Messias, ele mandou, e agora Paulo está sendo julgado por uma promessa que Deus fez. Ah, irmão, mas deixa aqui, isso aqui eu vou falar amanhã. Isso aqui eu vou falar amanhã, porque o estudo amanhã também está... Nosso pai está fantástico, mas vamos lá. Então ele disse, olha, Festo disse, olha, não convém que esse homem viva mais. Não convém que viva. Todo mundo quer esse cara morto. Todo mundo quer esse cara morto. Ninguém quer esse cara vivo mais. Vamos dar um jeito de acabar com ele. Essa é a ideia. E quando eu falo de Paulo, eu quero que você transfere isso para você. Irmão, deixa eu te dar uma notícia boa. O inferno te odeia. Pessoas que são trevas te odeiam. As pessoas que não andam na luz não suportam ver o seu testemunho, a sua fidelidade, a sua santidade. Elas se incomodam, porque elas não conseguem. Isso incomoda. E aí, de alguma forma, elas querem matar você. Vamos matar Paulo. Vamos acabar com Paulo. Vamos acabar com ele. Vamos acabar comigo. Vamos acabar com você. Vamos acabar. Eu ia contar um negócio aqui de um testemunho, mas não posso não. Ainda mais em rede social vai me trazer problema. Vamos seguir. Testemunho meu, tá? Não é de ninguém não. Algo meu. Que aconteceu lá atrás quando eu assumi a igreja que eu estou pastor hoje. Mas diz assim, mas, achando eu que nenhuma coisa era digna de morte, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto César, tenho determinado enviá-lo. Irmãos, Festo ouviu e também não viu acusação. Sabe o que ele fez? Não foi na maioria não. Ele disse, olha, não estou vendo acusação, já que ele pediu para enviar para lá, para César, vou enviar para César. O rei falou, eu não vou entrar nisso não. Eu não vou me meter nisso não. Irmão, não te metas em coisas de outras pessoas. Se alguém vier falar mal de alguém, se vier falar mal de igreja, se vier falar mal de pastor, se vier falar mal de irmão, se vier na sua família falar mal de um cunhado, de sogro, irmão, não se mete não. Guarda o teu coração e a tua boca, porque depois sobra para você. Escuta o que eu estou falando. Não sei por que eu estou falando isso não. Vamos lá. Estou determinado a enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor. E por isso perante vós o trouxe, principalmente perante a ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Irmão Festo falou, eu não tenho que escrever contra ele, eu não tenho nada para anotar, porque ele prega a ressurreição. Os fariseus creem na ressurreição. Ele fala de Jesus, ele fala que o Cristo lá, o Jesus dele está vivo. Então ele está pregando a ressurreição. Os fariseus acreditam que as pessoas podem ressuscitar, então onde é que está o crime? Não tem crime. Irmão, sabe uma coisa mais estúpida que nós podemos cometer na nossa vida? A gente falar que acredita na Bíblia e quando a Bíblia nos exige submeter a ela, a gente não quer. A coisa mais estúpida que nós podemos fazer é essa. É a gente não ter uma robustez naquilo que está falando e a gente ainda começa a falar. Festo falou, olha, eu não tenho o que falar. O que estão acusando dele ninguém pode provar. Eu não vou me meter nisso. Eu não vou me meter nessa questão. E ele fez muito bem.
Ele fez muito bem, porque se ele se levanta contra Paulo, ele não estava levantando contra Paulo. Irmão, vocês se lembram que Paulo se levantou contra a igreja? Quando Cristo se revelou a ele, o que Cristo falou com ele? Por que você me persegue? Ele nem estava atrás de Jesus. Para ele estava atrás dos cristãos. Ele queria os líderes. Ele queria acabar com aquilo ali. Mas o encontro dele foi com Cristo e Cristo falou, por que você está me perseguindo? Paulo não deve ter entendido, mas peraí, quem és tu? Eu nem sei se eu estou te perseguindo, não. Eu estou perseguindo a igreja, eu estou perseguindo aquele líder lá, aquele outro líder lá, aquele crente lá. Eu quero matar aquele cara. Jesus falou, não, você está perseguindo a mim. Porque toda vez que alguém fala de igreja, toda vez que alguém fala de crente, toda vez que alguém fala de pastor, toda vez que alguém fala de um irmão, não precisa ser ele pastor não, irmãos, que fala de um crente, de um irmão, essa pessoa está se levantando contra Deus. A Bíblia diz que nós somos os olhos do Senhor hoje, assim como Israel, porque nós somos o Israel espiritual. Festo falou, eu não vou me meter nisso não. Eu não tenho o que acusar, vocês vêm aqui, falam um monte de coisa, mas também não tem como provar, então se não tem prova para mim é fofoca. Festo falou, eu me meter nisso? Vou nada? Não vou me meter nisso não. Eu não, ele quer ir para César, então manda para César e deixa que César resolve. Tô fora. Ô rei, Agripa, você entrevista ele aí, você interroga ele aí, vê o que você quer fazer, eu não vou tomar partido disso. Olha, irmãos, apesar de tudo, um pensamento sensato. Apesar de tudo, um pensamento sensato. Ele falou, ele deve ter pensado, e se for verdade? E se esse Jesus está vivo mesmo e esse tal de Paulo aqui é um cara de Jesus, de Deus? Eu vou me levantar? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu não ia contar não, porque esse é outro. Eu me lembro uma vez... Não vou contar não, porque é muito forte. É muito forte. É muito forte. Algo que aconteceu uma vez com uma pessoa que saiu da nossa igreja falando mal de mim e mal da igreja. Mas eu não vou contar o que aconteceu não. Quem é da igreja sabe o que aconteceu com essa pessoa? Quem é da igreja sabe o que aconteceu, não precisa de eu falar não. Vamos deixar quieto. Isso tem muitos anos, tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. O preço foi alto demais, tá, irmão? O preço foi alto demais. Se você não tem o que falar bem, fala mal não. A Bíblia diz que da nossa boca só deve sair aquilo que for para edificação. Só o que for para edificação. Só. Então vamos ler. Então ele disse assim, olha, vou repetir. Do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor. Eu não tenho nada para escrever. Não sei de nada sobre ele. Nada que o acuse. Por isso... Para quem está aí, né, chegando agora, capítulo 25, versículo 26, de Atos. Por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece, contra a razão, enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Sabe o que Agripa falou? Não me parece racional eu enviar um preso sem ter uma acusação contra ele. Não é racional eu falar mal de alguém se eu não tenho como provar. Não é racional eu falar de alguém que eu não saiba nada sobre a vida dele. Às vezes as pessoas vão falar de você, irmãos, mas nem te conhecem. Alguém falou e aí você tomou como verdade. Alguém falou de alguém, você já tomou birra sem nem saber, nem conversar. Irmão, não faça isso não. O exemplo de Festo, para mim, no capítulo 25, esse exemplo para mim dele aqui, ele vai até Cesareia. De Cesareia ele tem a opção de enviar
ele vai para Jerusalém, desce a Cesareia, onde Paulo estava. Ele tem a opção de poder enviar Paulo para Jerusalém ou tomar uma... Ele não toma. Ele entrega na mão de Agripa e diz para Agripa, que chegou lá de Cesareia, perdão, quem foi Agripa. Ele diz, olha, então você agora faça o que você quiser. Aí a Bíblia vai dizer que Agripa, agora Paulo vai ser interrogado pelo rei Agripa. Agora vai vir mais um interrogatório na vida de Paulo, que é o capítulo 27. E dentro desse interrogatório tem lições fantásticas. Mas eu tenho 4 minutos para acabar. Então não dá. Então nós vamos encerrar e amanhã a gente volta, né? Se tudo correr bem, tudo certinho, se Deus quiser, a gente volta. Irmãos, eu quero só falar o que eu falei no início aqui. Quero agradecer os irmãos. Eu tive um contratempo ontem e por causa desse contratempo eu tive que publicar lá que eu não ia fazer a live. 5 segundos depois, meus filhos me ligando, pai, o senhor está passando mal, pai, o que aconteceu? Os irmãos me ligando, pastor, o que aconteceu? Eu preciso da minha ajuda, o que eu posso te ajudar? Falei, irmãos, não aconteceu nada. É porque foi um contratempo, uma questão pessoal, e eu não tive como, na hora, começar. E eu estava com uma situação, com uma família, e eu não tinha como parar aquilo que eu estava fazendo com aquela família, para eu poder vir aqui para o quarto e começar a minha live. Então eu tive que cancelar, amém? Mas não aconteceu nada, tá tudo bem, glória a Deus, tudo na bênção, vocês me conhecem, sabem que quando tem alguma coisa eu peço oração mesmo, eu falo mesmo, me ajuda, estou numa luta, numa prova, ainda que eu não queira falar, eu falo, tem nada, tá tudo show. É porque eu estava numa situação com uma família e eu não tinha como vir aqui para essa sala para poder sentar e fazer minha live. Não era oportuno naquele momento que eu fizesse a live, então eu preferi, fiz a opção por cancelar, para não ter que sentar aqui e fazer correndo para depois continuar. Então não dava, né? Então por causa disso eu cancelei. Mas eu quero orar por você. Pai querido, no nome de Jesus, toma, Senhor, a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos, que todos nós possamos aprender junto, Pai, com Festo, até mesmo com Félix, a não nos envolvermos naquilo que nós não temos certeza. Senhor, os judeus queriam a todo tempo matar Paulo, queriam a todo tempo parar o cristianismo. Meu Deus, aqueles que deveriam ser os primeiros a estudar a palavra para poder apoiar que as promessas do Senhor se cumprissem, agora estavam falando mal, criticando, falando mal de um grande líder, se levantando contra a sua vida, armando ciladas, como lemos aqui hoje, falamos no capítulo 25, para o matar. Senhor, é assim que Satanás trabalha. Ele fará de tudo para deter o avanço da igreja. A igreja, Pai, a igreja não é do homem. Nós não temos igreja, a igreja é do Senhor. A igreja é a tua noiva. O Senhor morreu por ela. O Senhor morreu pela igreja. O Senhor deu a vida por nós. As portas do inferno, o Senhor diz que não vão prevalecer sobre a igreja. Então quem se levanta contra a igreja está se levantando contra o Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude, assim como Paulo teve fé e força para enfrentar todas essas adversidades, perseguições, acusações, que o Senhor continue nos sustentando, porque no final o Senhor estará nos dando a vitória e a recompensa. Que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, os meus amigos que agora nos assistem. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?